Olá, estão conseguindo me ouvir? Vou abrir o chat aqui para a gente se comunicar pelo chat, tá bem, pessoal? Para ficar mais fácil da gente não atrapalhar um, né? O, o contato com o outro, tá? Todo mundo me ouvindo? Estão me enxergando? Estão me enxergando direitinho? Olá, Giane! Olá para todo mundo. Vendo e ouvindo? Ok, que bom. Então, meu nome é Patrícia Oliveira, a maioria já me conhece, né? Ou do Instagram, ou pessoalmente, ou dos dois. E hoje eu venho aqui para a gente conversar um pouquinho mais do que é a minha paixão, né? Que é a obstetrícia. Eu gosto muito da ginecologia, mas a obstetrícia realmente, depois que eu me... Ó, tá... Não, vocês não estão conseguindo ver os meus olhos. Então, vamos ver o que está acontecendo. Deixa eu ver se eu estou enxergando todo mundo. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Então, eu vou esperar o pessoal ir entrando. Enquanto isso, a gente vai ajustando o que aconteceu com essa imagem. Porque, para mim, parece que está normal. Está cortando ainda? Está cortando porque está muito... Deixa eu ver. É que, para mim, aqui está normal. Esse melhorou assim. Melhorou? Agora sim. Então, vamos lá. Então, vamos começar, que já estamos atrasados 5 minutos, mas para quem me conhece sabe que estar atrasado 5 minutos para mim é como se eu não tivesse nem atrasada. Porque 5 minutos eu nem conto como atraso. 5 minutos é só um charme para vocês não acharem que eu fui abduzida por ETs e não sou eu que estou aqui. Porque se um dia eu chegar adiantada, pode ter certeza que não sou eu. É alguma irmã que eu tenho perdida pelo mundo aí. Então, hoje nós viemos conversar um pouquinho sobre gestação, parto puerpério, que realmente é um tema que vem, assim, que invadiu a minha vida nos últimos, posso dizer, nos últimos 17 anos, desde que eu cheguei aqui em Chapecó. Eu sou formada há mais de 23 anos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas trabalhei no Rio de Janeiro, fiz plantão lá, enfim, mas quando eu vim para Chapecó, as coisas foram se clareando para mim, e eu vi que realmente a minha missão e o meu objetivo como profissão e como pessoa que posso, né, contribuir para o lugar onde eu vivo, estava ligado à obstetrícia. E aí, cada dia eu venho me envolvendo mais, procurando coisas novas, tentando, de alguma forma, conseguir entrar, assim, um pouquinho na vida de cada um para contribuir com uma gotinha que seja das coisas que eu aprendi, ou no amor ou na dor, né? Porque muita coisa eu aprendi também na dor, sabe? E eu vou falar um pouquinho dessa história para vocês. E para isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês não ficarem só me olhando, que devem estar assim, ai meu Deus, não aguento mais ver a Patrícia, enfim, vamos botar uns slidezinhos para dar uma animada, né?
Então, hoje eu vim aqui para falar com vocês como é que a gente pode se preparar para ter uma maternidade de sucesso, né? O que eu posso pensar, a quem eu posso recorrer para me ajudar nesse processo. Então, para quem não me conhece, eu sou Patrícia, eu falo sempre Patrícia Oliveira, né? Porque meu nome é super chique, super difícil, eu tenho que até soletrar. Mas meu nome é Patrícia Pereira de Oliveira, eu sou ginecologista e obstetra, formada há mais de 23 anos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu também fiz a minha residência. Eu fiz o doutorado no Rio de Janeiro, na Fundação Oswaldo Cruz, na área ligada à saúde da mulher, que é o Instituto Fernandes Figueira, onde tem o primeiro banco de leite do Brasil. Então, vocês podem até não ter ouvido falar no Fernandes Figueira, mas com certeza nos bancos de leite vocês já ouviram, nessa contribuição maravilhosa que esse lugar teve. E com o passar dos anos, eu não só posso dizer para vocês que eu gosto de parto, mas realmente eu defendo o parto humanizado. E eu não quero que vocês entendam parto humanizado como nascer na banheira, nascer na beira do rio, não é isso. Para mim, Patrícia, a humanização do parto é dar o direito de escolha da mulher pela via de parto que ela deseja. E dar o direito à escolha prevê, engloba a educação. Não tem como você escolher alguma coisa se você não aprendeu, se você não estudou, se você não tem acesso a informações sobre aquilo. Porque o que a tua mãe disse, o que o vizinho disse, o que não sei quem disse, nesse momento, pode, claro, tem sempre uma parcela de importância, porque vai formar a tua impressão geral, mas o mais importante realmente são as conclusões que você vai chegar a partir da sua vida, do que é melhor para você. Então, eu sou fundadora do Grupo Acolher. Vou tirar um pouco os óculos que eu estou cansada. O Grupo Acolher, ele surgiu quando eu tive a minha filha. Em 2013, quando eu tive a Marcela, e que eu me embananei toda, como toda mulher, como todo mundo, porque todo mundo se embanana, por mais que tenha conhecimento, tu vai se embananar. Eu não sabia se o leite era suficiente, não era aquela confusão. E aí eu conheci a Alcimara. A Alcimara é enfermeira obstétrica, ela tem doutorado na área de amamentação, e ela me ajudou na amamentação da Marcela. Eu falei, não, então tu vai ter que ajudar minhas pacientes, porque realmente eu achava que eu sabia, eu não sei um terço sobre a amamentação do que tu sabe. E ela começou a me ajudar em 2013, 2012 para 2013. E aí o grupo foi crescendo, várias pessoas foram chegando, cada uma de uma área diferente, todas chegando de uma forma totalmente louca, que foi pelo meu consultório. Elas eram minhas pacientes, e aí se tornaram minhas amigas, e começaram a falar, mas eu gosto tanto dessa área, queria trabalhar junto contigo. E assim foi. E assim o Grupo Acolher tem enfermeira obstétrica, que é a doula, a enfermeira obstétrica, que é a Érica, a enfermeira obstétrica, a Alcimara, que é a parte da amamentação, a Fabi Funk, que é a madrinha do meu casamento, e que é especialista, ela é CEO de uma clínica de vacinas, tem a Jaque, que faz a parte da fisioterapia pélvica, a Janice e a Rayara, que são as nutricionistas, a Suzane, que é psicóloga. Então, a gente formou um grupo que a gente tenta pegar todas as nuances ligadas à gestação, no parto e puerpério, para a gente realmente conseguir fazer o nosso melhor, né? Que é mostrar para vocês o máximo que a gente pode de conhecimento para que vocês façam as suas escolhas. E para isso a gente tem nas mídias a parte do Grupo Acolher, tem ali no YouTube, no Instagram principalmente, e também ligado aqui ao consultório, no Instagram e o site. Eu também tenho um canal no YouTube e eu estava fazendo TikTok, mas TikTok não é para mim, negrinha. É rápido, olha que eu sou rápida, mas é rápido demais, é muita dança, negócio, e isso aí não vai comigo, não dá, já aceitei. Então, se a gente pensar, o que é uma maternidade de sucesso? O que seria sucesso para mim? Porque a ideia de sucesso é diferente de uma pessoa para outra, né? Tem pessoas que acham que sucesso é ter dinheiro, tem pessoas que acham que sucesso é ter bens. O que é, então, na maternidade ter sucesso? E aí eu resgatei lá no meu baúzinho essa foto que sou eu, grávida da Marcela, vestindo uma bata, essa bata, né, bem anos 70, né, foi da minha mãe, e ela usou quando ela estava grávida de mim. E essa roupinha que eu tô na mão foi minha, e a minha mãe me vestiu quando
nos primeiros meses, meus primeiros meses de vida. Então, eu fiz essa foto bem para homenagear minha mãe, né? Para mostrar essa gratidão pela ancestralidade, por esses ensinamentos que ela me passou. Alguns anti-ensinamentos, né? Que fazem parte também, coisas que eu não gostaria de estar reproduzindo na educação da minha filha, e que a gente acaba reproduzindo. Porque se a gente começar a se terapeutizar e analisar a nossa vida, a gente vai ver que a gente repete as coisas boas, mas infelizmente também a gente repete as coisas não tão boas, né? E naquela época eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje, né? Fazem 10 anos dessa foto, que eu tenho hoje, no sentido de compreender que um sucesso na maternidade vai além de uma gestação sem intercorrências, vai além da via de parto, de conseguir um parto normal, enfim, vai além de tudo. O sucesso da maternidade, ele é específico de cada um. Talvez para você o sucesso envolva ter uma amamentação maravilhosa, conseguir amamentar até os 3 anos de idade. E talvez esse seja o seu objetivo, mas talvez você não consiga. E se você não conseguir esse, que é um dos seus objetivos, será que você está sendo uma mãe, está tendo uma maternidade sem sucesso? Será que você não está sendo uma boa mãe porque você se preparou tanto para ter aquele parto vaginal e o parto vaginal não aconteceu e virou uma cesariana? Será que você tem realmente que ficar frustrada por causa disso? Então, eu quero trazer essas reflexões junto com as coisas que a gente vai discutir hoje. Eu queria que você conseguisse pensar isso também. Queria que você conseguisse sentar com o teu esposo, com a tua família e colocar assim, ó, o que que eu acho que é legal para mim? O que que é ser mãe para mim? O que que eu espero quando o bebê nasça? O que que eu espero que você faça? O que que eu espero que seja o nosso ambiente? O que que eu espero da educação? Eu quero levar na igreja, não quero? Eu quero estudar numa escola assim ou assado? O que que eu espero de tudo isso que envolve a maternidade? Isso é muito importante. Hoje veio uma paciente que falou para mim que começou a conversar com o esposo sobre todos esses assuntos, né? Eu tento sempre estimular isso. O diálogo tem que acontecer antes, né? As coisas de preferência têm que acontecer no período pré-concepcional, quando a gente está se preparando para engravidar. Mas se a gente já engravidou e não tocou nesse assunto, não tocou nas nossas dores, nos nossos traumas, ou nos nossos objetivos, no nosso foco, que seja agora no período que eu estou gestando. Não vamos deixar para depois que o neném nasce, que aí vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Olha, escuta o que eu digo, porque eu já passei por isso, e eu estou tentando te mostrar não só o que eu aprendi na universidade, mas também o que eu aprendi na vida. Porque eu aprendi ali, ó, quase que eu fiz o gesto, né, para fazer. Que eu aprendi no osso coisas que não foram, poderiam ter sido mais fáceis, tá? Então, discuta isso, pense, o que é maternidade para você? E baseado em tudo que as mulheres me trazem, baseado nessa experiência que eu tive durante todo esse tempo, né? Eu comecei a pensar o que que eu posso fazer para ajudar essa mulherada. Aqui eu trouxe alguns depoimentos de mulheres maravilhosas que passaram aqui no consultório, que passam ainda. Leilane teve dois nascimentos comigo, o primeiro foi de cesárea, o segundo foi uma VBAC, ela optou pelo parto, foi um parto maravilhoso. A Carla teve 3 comigo, o primeiro, quando ela não tinha virado a chave, ela acabou a gente passando fórceps, e foi assim, teve um período expulsivo mais difícil. O segundo já tinha virado a chave, foi fluido. E o terceiro foi com a nossa enfermeira obstétrica, Érica, porque não deu nem tempo de eu chegar, foi coisa maravilhosa. A Grazi teve parto vaginal, a Dani teve parto vaginal, e todos os partos que foram, o parto não é o horário do nascimento, o parto ele começa na gestação, o parto ele nasce em todo esse período que a gente pode aprender mais, pode saber mais, pode se preparar mais, né? A Dani está no segundo gestação comigo agora. Primeiro foi uma cesárea, mas agora ela vai tentar o parto. Maria Elvira teve 2 partos maravilhosos, o segundo foi na banheira. Luana vem de longe para ter parto comigo, Paulinha também. Então, assim, eu tenho bastante cancha para dizer para vocês que cada vez eu estou fazendo um ajuste e estou pensando em coisas novas que possam realmente auxiliar todas vocês. Mas o que geralmente acontece na nossa trajetória quando a gente engravida? Porque não é assim, engravidei, vou fazer pré-natal, vai tudo acontecer. Não, neguinha. A gente tem a sociedade do palpite, né? Aquela liga do palpite, que é aquele monte de gente que vem atrás da gente
falando uma coisa ou falando outra. Então, chega assim, ó, o que as pessoas geralmente falam, né? O que acontece geralmente na trajetória? Primeiro, tu tá grávida. Engravidou, mas não pode tomar chimarrão, mas não pode comer repolho, mas não pode, é um monte de não pode. E a alimentação é uma ferida aberta, né? Porque todo mundo dá palpite. Ou começa, não, tem que fazer, tem que comer pouco carboidrato, não, tem que comer mais carne. E às vezes no primeiro trimestre, quem já teve grávida sabe, ovo e carne, que são coisas super ligadas à dieta fit, no primeiro trimestre, pelo amor de Deus, é uma dificuldade a gente comer. Eu sou gaúcha e eu gosto de carne sangrando, tá? Nos meus primeiros 3 meses, eu botava a carne na boca e eu não conseguia engolir. Eu botava a carne na boca e ela voltava. Eu ficava, cara, não é possível. Será que é verdade? Não, não pode ser assim. Porque todo mundo me dizia que aconteceu isso, mas como que não vai acontecer? Eu sou gaúcha, vou de novo, botava a carne na boca, não consegui comer carne. E a carne é importante? Claro que é importante, mas eu posso comer todo tipo de carne? Pode. A carne de preferência na gestação é bem passada por causa da possível contaminação. Tem mulheres que não têm imunidade para toxoplasmose, elas podem ser contaminadas pela carne vermelha contaminada com toxoplasma. Então, se você tem toxoplasma negativo, você tem que, o IgG negativo, que é o de imunidade, você tem que tomar mais cuidado que as outras pessoas. E qual é a fonte de contaminação? É o sushi? Não é o sushi, neguinha. Porque o que contamina a carne são as fezes do gato. E o gato não vive no mar, pelo que eu saiba, né? Então, os frutos do mar, eles não têm essa contaminação pela toxoplasmose. Pode ter por metais pesados, principalmente os frutos do fundo do mar, que são camarão, o bagre, né? Alguns peixes que moram no fundo do mar. Esses sim, podem ser contaminados por metais pesados. Mas o toxoplasma, ele vive nas fezes do gato. Então, você não pode trocar a areia do gato. Não precisa se desfazer do gato que tu ganhou quando tinha 3 anos de idade, sei lá, entendeu? Não precisa botar fora o pobre bichinho, não é isso, ou dar para outra pessoa. Você só não pode trocar areia, outra pessoa troca areia para você. Você não pode comer carne vermelha mal passada, vai ter que comer bem passada. Quando for manipular a carne para fazer um bife, fazer a janta, o almoço, você usa luva. As frutas e verduras que podem estar contaminadas, põe de molho na água com um pouquinho de água sanitária, tá? E a mesma que você vai descascar, porque isso é importante na alimentação. É importante você tomar bastante água, é verdade. Mas eu faço muito xixi, me disseram para tomar menos água. Não, 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 não. Mulher que toma menos água, principalmente na gestação, mas fora da gestação também, pode ter mais infecção urinária, tá? Quem já tem infecção urinária sabe. E na gestação a gente tem mais risco de ter infecção urinária. Outra coisa que se diz muito, cuidado com os chás, né? Em compensação, tem outras mulheres que falam assim, não, chá, pode tomar à vontade, é natural, e natural não tem problema. Calma aí, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Claro que a gente preza sempre por tudo que foi mais orgânico, por tudo que for mais natural. Tente não abrir pacote, não ter os industrializados. Os congelados são ricos em sódio, exceto os ultracongelados. E aqui na nossa cidade, Chapecó, a gente tem várias empresas que fazem comidinhas maravilhosas que são ultracongeladas. Elas sofrem um processo no qual elas não dependem dessa quantidade horrorosa de sódio para ter sua conservação. Então, se você for pegar uma comida congelada, veja onde está sendo e como está sendo feito esse processo. Porque a comida congelada, por mais que ela pareça saudável, ela tem muito sódio e o sódio pode gerar diversos desequilíbrios, principalmente para as mulheres que já têm uma pressão no limite, né? Porque essas mulheres que têm a pressão arterial no limite, com o sódio pode elevar, pode inchar mais, né? Pode ter um desequilíbrio que leve também a outros problemas, como, por exemplo, pedra no rim, né? Então, isso é um erro bem comum, né, das pessoas. Outro erro que eu fico louca. As pessoas falam, engravidei e parei toda a atividade física. Pelo amor de Deus, minha senhora. Já basta a preguiça da gravidez, que faz com que as mulheres parem a atividade física. Se você está sem preguiça, não pare porque ele disser que faz mal. Não faz.
Ah, mas a minha vizinha teve um sangramento. Calma aí. Eu estou falando de gestações de baixo risco, nas quais eu não tenho nenhum problema que vai aumentar a morbidade, que eu falo, né? O que é o risco dessa paciente. Então, se você já faz atividade física regularmente, continue fazendo. Baixe o impacto, diminui o impacto. Evite atividades que têm o risco de queda, como, por exemplo, no CrossFit. Eu tenho pacientes que continuaram no CrossFit, mas aí a gente vai evitar subir no caixote, pular no caixote. Quem anda de bike vai evitar andar na rua pelo risco de queda. Então, vai botar o rolinho e fazer a bike fixa, mas não deixe de fazer. Você sabia que a atividade física, principalmente aquela que já vem de antes da gravidez, ela diminui o risco de depressão pós-parto? Não tem uma atividade específica. Você pode fazer atividade que você mais gosta ou a que você menos odeia, não tem problema, tá? Mas é importante você manter essa atividade, porque isso, além de diminuir o risco de você inchar, diminuir o risco de diabetes gestacional, diminuir o risco de complicações também na hora do parto, porque você vai manter a sua mobilidade, ela diminui a depressão pós-parto. Então, é super importante, se você não faz, você começar a fazer. E se você já faz, você manter a sua atividade física. Outro mito que eu acho importante a gente falar durante o parto. Vou trazer umas coisas que estão me surgindo agora, né? Que eu ouço, meu Deus, eu ouço demais. Ah, você engravidou perto dos 40 anos. Ah, não pode ter parto vaginal. Você sabia que não pode ter parto vaginal perto dos 40? Porque você está velha demais? Ah, pelo amor de Deus, né, minha senhora? Já basta essa classificação que diz que a gente está velha entre os 35 e 40, que já me deixa louca, né? Você dizer que você não pode ter parto, por que não pode? Qual o problema de estar próximo aos 40 anos e você não pode? Se você pode fazer atividade física e deve, na sua idade idosa, depois de 65, para manter a sua saúde óssea, por que você não pode fazer atividade física durante a gestação? Por que você não pode ter um parto? Claro que pode. A gente tem que se preparar para isso. Estar acima de 35 anos não diminui o meu acesso ao parto vaginal. Com certeza que não. O que pode acontecer é, a partir dos 35 anos, eu ter mais risco de pressão alta na gravidez, mais risco de desenvolver diabetes na gravidez, com certeza. Mas não que eu não possa ter parto. E mesmo que eu tenha diabetes na gravidez, e mesmo que eu desenvolva pressão alta na gravidez ou pré-eclâmpsia, que é um tipo de pressão aumentada na gravidez que tem alterações laboratoriais, mesmo que isso aconteça, eu posso ter meu parto vaginal. Claro, e eu vou me preparar para isso. Eu tenho várias formas de me preparar, mas a forma que para mim é a mais importante é aqui, ó, a cabeça. Então, eu tenho o meu físico, que eu vou vou preparar a minha capacidade respiratória, né? A minha possibilidade de, de manter a minha força muscular, a minha elasticidade articular, através da atividade física e através também da fisioterapia pélvica. O foco da fisioterapia pélvica ele é bem diferente do foco da atividade física geral. Ele tem um foco na mobilidade do quadril, que é uma coisa que eu realmente não tenho muito. Na minha gravidez, eu me esforcei na fisioterapia pélvica, mas eu me esforcei para ter uma mobilidade pélvica, porque isso ajuda no encaixe do bebê. Tem mulheres que não querem fazer físio, vão fazer dança do ventre. A dança do ventre tem movimentos maravilhosos que também vão super nos auxiliar na hora do parto. Eu amo, acho que essa é uma boa opção de atividade durante a gestação, né? Então, a parte física vai me ajudar? Vai contribuir com certeza. Quem puder fazer, faça, nem que seja uma caminhada em volta da quadra, uns 20 minutos por dia, faça. A capacidade respiratória melhora, a gente sabe que a barriga vai aumentando, vai empurrando o pulmão, cada vez fica mais difícil de respirar. Então, é importante a gente manter a nossa capacidade respiratória. Mas a cabeça é o que pode nos dar o nocaute nos 45 do segundo tempo. Porque se a gente não preparar bem a nossa mente começa a nos mandar mensagens de fracasso, de impotência,
principalmente durante o trabalho de parto, que eu já tenho o desconforto, a dor da contração me sabotando. Então, neguinha, faça grupos de discussão. Faça o pré-natal psicológico sempre que for possível. O pré-natal psicológico é o apoio da psicóloga te mostrando da onde que vem tudo aquilo que começa a aparecer durante a maternidade para a gente, né? E tentando te ajudar para que naquele momento, quando a gente está lá, no 7º centímetro do trabalho de parto, que geralmente é aí que aparece, e que o teu inconsciente começa, não vou aguentar, essa dor tá demais, eu não vou aguentar, eu não sou capaz, minha mãe disse que eu não vou conseguir, minha mãe disse que ela não conseguiu, eu também não vou conseguir, a minha mãe disse que não vai dar, que não vai dar, não vai dar, essa dor eu não aguento, eu preciso descansar, tô muito cansada, quero cesárea. Quantas vezes passei por isso? E geralmente é ali entre o 7º e o 9º centímetro que dá aquela sensação de impotência na gente, de fracasso, que a gente se desempodera. E é nesse momento que eu preciso que você se conecte comigo, se conecte com o seu obstetra, se conecte com o seu parceiro ou com o seu acompanhante, se conecte com a sua doula, porque nós formamos uma equipe. Doula é doula, parceiro é parceiro, médico é médico. Cada um tem o seu papel naquele momento. Só que o nosso objetivo juntos é conseguir que você tenha um parto tranquilo e um parto seguro. Para aquelas mulheres que escolheram cesárea, às vezes, na hora que faz anestesia, começa a dar loucura na cabeça, porque não sente as pernas mexer, começa, ai, não estou sentindo a perna mexer, meu Deus, que sensação ruim, que sensação ruim. E eu já tive 2 pacientes em toda a minha vida, graças a Deus, foram só 2 que enlouqueceram depois da anestesia. Que elas tiveram que ser contidas, amarradas, porque elas queriam arrancar tudo, elas piraram no meio da cirurgia. Não tem como pirar, porque se colocar os braços ali, imagina, contamina o campo, como é que fica a retirada do bebê, é muito confuso. Então, também a gente precisa também dessa conexão entre equipe, família, equipe acompanhante, equipe doula, porque sim, a doula pode acompanhar a cesariana também, a gente precisa dessa conexão, tá? E essa conexão é importante para te ajudar a ter o sucesso no seu parto, para ter o sucesso na sua gestação, no seu acompanhamento pré-natal, no seu puerpério. Falando em puerpério, vamos com alguns mitos em torno do puerpério. O que se diz muito? Pós-parto, a mulher não pode fazer nada. Vocês acreditam que tem países que deixam a mulher no escuro, sem tomar banho no puerpério para não ter recaída? Então, em pleno século XXI, sim, existe. Existem mulheres que não se olham no espelho porque podem ter recaída. Existem mulheres que ainda não lavam o cabelo porque pode ter recaída. Existem mulheres que não pegam o seu bebê no colo porque podem ter recaída. Então, a atividade física no pós-parto, ela tem o seu lugar. Ela não é proibida. Você chegou em casa, mesmo depois de uma cesariana, você pode subir escada, vai sentir mais desconforto? Vai, mas pode. Posso lavar uma louça? O que eu vou falar? Que eu sempre falo. Pode, mas não deve, né, neguinha? É o único momento na tua vida que tu tem um álibi para não fazer nada em casa, nada de serviço doméstico, e tu vai lá cuidar do bebê e fazer serviço doméstico? Aí cresce o mito de que nós sempre somos fortes, imbatíveis, só que a gente fica o quê? Exausta. Porque não é justo com nenhuma de nós que no nosso pós-parto, onde a gente tem que fazer a conexão com o bebê, onde a gente precisa estar disponível para o bebê, mesmo se ele estiver dormindo, que a gente possa estar do lado, estar perto, nos conectando, pensando, observando como é que ele está agindo. Não é justo que nesse momento de conexão a gente tenha que dar conta de tudo, que a gente tem que dar conta de todo o serviço doméstico. Não, é nesse momento que a gente tem que ser protegida pelo nosso parceiro, pela nossa família, pelos nossos amigos mais próximos. A gente tem que ser protegida para manter a tranquilidade, manter o descanso, manter uma boa alimentação. Se você é amiga de alguém que acabou de ter seu neném, se ofereça para ir lá ajudar, botar roupa na máquina, aquecer a comida. Se você é sozinha, procure um lugar onde tem uma boa comidinha congelada, uma comidinha saudável aqui. Em Chapecó a gente tem, já falei, que mora em grandes centros mais ainda. Você tem as coisas à mão para você poder ter seu período de tranquilidade e conexão. Para quando você sentir vontade de chorar, você tem a tranquilidade de chorar em paz, segura e protegida.
porque o puerpério não é o isolamento social, mas você precisa de estar conectada, precisa de momentos tranquilos para sua conexão, para o seu descanso, para a sua recuperação, não só física, mas psicológica. E isso é muito importante. E é nesse momento que tem aquele monte de palpiteiro, né? Querendo mandar mais que você na sua própria vida. E isso realmente não é nada fácil. Pensando em tudo que eu passei, pensando em tudo que eu vejo aqui no consultório, no dia a dia, eu pensei numa estrutura que eu pudesse ajudar mais as mulheres. Porque, assim, o que eu fiz nos últimos anos, desde a pandemia, né? Quem me conhece, quem é minha paciente que está aqui me ouvindo, sabe que isso é verdade. Eu sempre fui uma workaholic, mas porque eu amo o meu trabalho. Eu gosto do que eu faço, tenho prazer no que eu faço de verdade. Claro, às vezes eu tô cansada, óbvio que tem momentos que eu queria ficar com a minha família e que eu sou chamada de madrugada, que eu queria, no meu aniversário de casamento, por exemplo, do ano passado, eu saí no meu aniversário de casamento para fazer um parto e meu marido comemorou só com nossos padrinhos, né? Então tem momentos que a gente sente a falta da família também, porque eu não sou um iceberg, né? Eu gosto de sair, eu gosto de dançar, eu gosto de me divertir, meu marido é músico, eu amo música, mas eu amo o meu trabalho. E eu pensei, como é que eu posso ajudar mais? Porque as pessoas que eu atendo no consultório são uma parcela pequena das pessoas que me pedem auxílio, palpite, sugestões, né? E eu optei, nesses anos de pandemia, por reduzir o volume de atendimento para dar mais qualidade. E mesmo assim, parece que eu sempre estou tenho mais coisa para entregar e não consigo entregar tudo que eu tenho a tempo. Não consigo entregar tudo que eu tenho nas consultas, porque eu falo, imagino que, se eu estou falando aqui, imagino que eu falo na consulta, mas eu falo para caramba, né? E nunca dá tempo de fazer tudo. Então, a gente, como grupo acolher, a gente começou com os cursos. Antes, os cursos eram mensais, depois, com a pandemia, a gente fez online. Desde 2017 eu faço online. Aí, enchi o saco do online. Agora, a gente fez os workshops, que é uma forma de tentar, de uma forma mais prática, passar o conhecimento. Mas tudo é para grupos pequenos, né? Aqui no consultório eu atendia 12, pelo menos, por turno, de 12 a 15. Então, dava entre 24 e 30 mulheres por dia. Isso é um volume que é bem grande, né? Ou eu pegava o tempo da minha família, né, para poder dar conta de tudo, ou eu não ia dormir, né? Então eu decidi o quê? Reduzir pela metade dos meus atendimentos, para tentar dar mais qualidade. Mas muita gente já me procura, poxa, Patrícia, eu queria ter consulta contigo, eu queria saber isso, queria saber aquilo, eu não consigo saber como é que pode me ajudar. Aí gravei vários vídeos, botei no YouTube, no Instagram a gente entregava melhor, tinha bastante vídeo, depois eles mudaram a configuração e tudo meio que desapareceu, né? E o que a gente tem para falar é muita coisa, porque envolve não só a gestação, mas o nascimento e o puerpério, que é o pós-parto. E eu vou dizer para você que eu concordo com essa nova definição de que o puerpério não são só 42 dias pós-parto. O puerpério são pelo menos 3 anos pós-parto. Porque 3 anos é o tempo que o bebê está conectado com você, que ele se sente parte de você, e no terceiro ano de vida ele começa a fase de se desconectar da mãe de forma mais proeminente e se conectar com o ambiente que o cerca. Então, são os 3 primeiros anos, a gente realmente tem que ter uma atenção. Isso não quer dizer que você tem que deixar de lado a sua profissão que você ama, não quer dizer. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a gente tem que balançar, botar tudo numa balança e dar uma atenção ao que você definiu como prioridade. E se você está me ouvindo, se você é gestante, nesse momento a sua prioridade é seu filho. E é que ele seja um adulto feliz, um adulto honesto e bom e que possa também contribuir para o lugar, para a sociedade onde ele vive. E para isso a gente precisa dar para os nossos filhos o que eles mais necessitam, que é o nosso tempo. Então eu botei essas engrenagens para a gente lembrar que a gestação não está separada do nascimento nem do pós-parto, é uma engrenagem única. Quando vocês fazem o pré-natal, quando a gente faz o pré-natal, esse pré-natal já influencia diretamente o nascimento e influencia diretamente o puerpério. Então, eu tenho mulheres que fizeram pré-natal comigo, mas nasceram em outras cidades, nasceram no plantão, e elas me falam, olha, eu consegui ter o meu parto porque eu me lembro de você falando tal coisa, isso me ajudou na hora mesmo você não estando lá. Eu tenho mulheres que me pedem auxílio, né, que moram longe. Já tive
uma que era minha paciente foi morar nos Estados Unidos, outra foi morar na Inglaterra, e a gente em contato, tentando influenciar de forma positiva essa gestação, para que ela tivesse um resultado positivo, uma lembrança positiva, uma lembrança feliz, independente da sua via de parto. E tendo esse apoio na gestação, com certeza todo esse conhecimento vai permear o nascimento, vai permear o puerpério também. Então, a partir da experiência que eu tive com essas mulheres que passaram aqui no consultório, com essas mulheres que passaram por mim no plantão, porque por muitos anos eu fiz plantão SUS e fiz no Rio de Janeiro, e lá não é para os fracos. Lá não é para os fracos, porque ó, é o estresse dos hospitais sucateados, do pré-natal capenga, não é fácil, negrinha, e da minha própria vivência. Então, quando eu engravidei, apesar de ser o sonho da minha vida, quando eu nasci, eu já queria engravidar. A minha mãe me mostra, minha mãe tem um desenho que eu fiz quando eu tinha 7 anos, mostrando eu com o bebê no colo, casada, que sempre foi, esse era o meu sonho de infância, né? Ter uma gestação. E eu tinha isso na minha mente, mas eu não tinha bem delineado o que era a maternidade para mim, o que eu precisaria fazer, e como é que era, apesar de ter estudado anos. Quando as pacientes me perguntavam, ai, você não entende, não vai entender, porque você nunca teve grávida, você não tem filhos. Eu pensava, caraca, como é que ela vai entender? Estou estudando 450 anos, fiz a faculdade 6 anos, fiz residência, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz especialização em densitometria, fiz especialização em ultrassonografia. Caraca, como é que eu não entendo? E quando eu tive a Marcela, eu entendi que eu não entendia. Que eu achava que eu entendia, mas que eu não entendia mesmo. Porque a maternidade vai muito além do que disso, né? Então, por isso que hoje eu bato tanto com vocês, quem me segue no Instagram sabe, quem é minha paciente sabe, eu bato tanto nessa coisa de que a gente precisa ter conhecimento extra, ter conhecimento sobre educação infantil, sobre essa coisa da conexão, a gente precisa desconstruir nossos traumas, às vezes traumas que a gente nem sabe que tem, a gente tem que lidar muito com isso, para que esse fluxo aconteça. Então, para mim, agora, a maternidade realmente de sucesso, ela faz parte desse fluxo, de eu me informar, de eu saber identificar as minhas fraquezas, os meus traumas, os meus pontos frágeis, e saber aonde buscar um conhecimento de qualidade para me ajudar a tapar essa ferida, para me ajudar a pular esse obstáculo, para me ajudar a vencer mais uma etapa para chegar lá no final, que é o nosso objetivo maior de todas nós, mães e pais, que é um filho feliz, né? Um filho saudável. Então, eu montei essa estrutura que eu acho que é uma estrutura que está chegando próximo de como eu posso te ajudar. Mas cada vez, cada aula que eu montava desse curso maravilhoso que eu idealizei, cada aula que eu montava eu me lembrava de mais uma coisa. Então, no começo, isso aqui, eu tinha montado um pequeno workshop com 10 aulinhas, bem tranquilas. Daqui a pouco, eu fui tendo mais uma ideia, mais uma ideia, mais uma ideia, e as ideias não param. Eu tenho ideia para mim e para todo mundo, mas eu tenho ideia para outras pessoas, eu ligo, fulana, tive uma ideia para você. Aí eu vou lá e passo ideia para todo mundo, porque quando eu tenho tempo, né, um ócio criativo, o ócio, ele é importantíssimo, para a gente poder criar, para a gente poder pensar nessas formas. Então, eu montei este curso, este acompanhamento, essa ferramenta para te ajudar, que ela é baseada em conhecimentos para a gestação, para o parto e para o pós-parto. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês desses módulos, para vocês terem ideia do que passou na minha cabeça e montar, né, em forma que fosse mais palatável, que não fosse uma palestra de 50 minutos que ninguém mais tem paciência. Então, são aulas curtas, algumas curtinhas de 5 minutos, umas de 10, umas de 15, umas de 40. Então, tem de todos os tamanhos, para todos os gostos. E ainda tem um módulo inteiro que está na minha cabeça, que eu ainda vou gravar para anexar nesse curso, porque eu tive outras ideias que eu acho que também vão poder te ajudar. Mas, então, esse nosso... essa estrutura que eu montei, ela passa pelo módulo 1, que é quando você descobre que está grávida. E agora? Descobri que estou grávida, o que que eu faço? O que que eu preciso saber? E como e o que eu estou sentindo agora, isso é natural? Isso é verdade? Isso é normal?
Então, isso tudo foi montado com base na experiência de tudo que eu recebo, de todos os WhatsApp e todas as perguntas que eu recebo aqui, né, no consultório. Depois, o módulo 2 é acompanhando a minha gravidez. É todo o processo de gestação. Ele vem da importância de você fazer o pré-natal, da importância das vacinas, para que serve cada vacina, se você tem que usar suplementos ou não, por que se usa suplementos ou não, como é que age uma equipe multidisciplinar, como é que você quais as atividades físicas você pode fazer para te ajudar na gravidez, dicas para você ter uma gestação saudável e dicas também para você escolher a sua equipe, tá? Para ter os resultados que você imagina. Porque o resultado bom para mim pode não ser o resultado esperado para você, porque cada pessoa monta a sua expectativa a partir da sua realidade, né? O módulo 3, ele fala do processo do nascimento. Como é que tu vai escolher a via de parto, qual vai ser melhor para você, o que são as indicações verdadeiras de cesárea, os que não são, como é que acontece uma cesárea, como é que é um parto vaginal, quais são as intervenções possíveis desse parto vaginal, como é que é o trabalho de parto, como é que eu vou saber qual a hora de ir para o hospital, será que eu estou mesmo no trabalho de parto ativo? E por que eu tenho que fazer um plano de parto? Para que serve isso? Se eu já te conheço, eu já sei como é que você é, para que serve? Né? Dicas para ter um parto seguro, dicas para evitar a violência obstétrica, isso é importantíssimo, né? Enfim, como é que eu vou conhecer as fases do parto, como é que eu vou me preparar para isso? O módulo 4 já fala do que esperar do pós-parto, do puerpério, que a gente chama, né, brincando, né, eu e a Érica, principalmente, a gente chama de powerpério, porque é power, negrinha. Primeira semana, então, tu fala, caraca, como é que não me falaram disso? É verdade. Então, o primeiro mês é turbulento, mas a primeira semana, caraca. Então, a gente fala sobre isso, fala os sinais de alerta, isso é importante compartilhar com a sua família, porque os sinais de alerta, eles englobam aqueles riscos que eu posso ter no puerpério, né? E que vão botar em risco a minha saúde ou a saúde do bebê. Fala do aleitamento, que é um desafio, né, para a gente se preparar, como é que a gente deve se preparar. Eu tive uma experiência de aleitamento que foi muito positiva, né? Também porque a Alcimara me ajudou muito, e ela também está lá nos nossos bônus, dando dicas preciosas para você. Mas teve um momento, logo que a minha filha nasceu, no terceiro, quarto dia depois do nascimento, que a gente chama de apojadura, quando desce o leite, que eu pensei, cara, agora eu entendo por que que a mulherada desiste de amamentar. Porque a apojadura, ela dá um desconforto que tu fica... Eu me lembro de chegar na janela, assim, de casa, respirar e pensar, vou desistir. Eu pensar, não, eu falo para as pacientes, quando elas me dizem que querem desistir, eu falo. E isso acontece com todo mundo, mantenha calma, diminui a ingesta de líquido, para diminuir a produção um pouquinho, põe uma compressa de gelo, tenta te acalmar e segue o baile. E foi aí, mas eu também fraquejei, porque todo mundo pode passar por isso. O conhecimento só nos empodera para a gente conseguir voltar para o eixo. Ah, mas a gente também tem um medinho lá dentro, né? E falo também dos métodos contraceptivos no pós-parto, né? Para você não precisar engravidar, mesmo que você tenha tido uma experiência super positiva de gestação e pós-parto, você não precisa engravidar um atrás do outro, né? Pelo amor de Deus. No módulo 5, eu agrupei casos especiais, que é pressão alta na gravidez, a diferença dela para pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, como é que a gente faz o diagnóstico, e se o teu bebê está pélvico, o que a gente pode fazer, e se o seu bebê entrar em trabalho de parto prematuro, né, se o bebê quiser nascer antes, o que eu tenho que fazer, como é que são os sinais de alerta, e mais do que tudo isso, além de tudo isso, a gente ainda tem aulas extras com especialistas para te ajudar também a ampliar o conhecimento. Com a Cris Maroso falando da atividade física e da prevenção de diástase, com a Jaque falando do preparo do corpo para o parto, com a Kaline Kiela, nossa pediatra maravilhosa, querida, falando da sala de parto, e, enfim, nem vou citar tudo. E os e-books exclusivos do nosso, eu vou mostrar para vocês aqui, não vou só falar, vou mostrar, porque acho que vai ser muito mais interessante do que eu ficar só falando. Então, vou parar aqui, vou abrir o chat. Meu Deus, tem mensagem aqui, Jesus amado, calma aí, vamos lá. Ah, então aqui já veio uma. Então, antes de entrar lá para a nossa página, eu vou responder algumas perguntinhas. Então, se você tem perguntas
sobre gestação, parto e puerpério, sobre esse material que eu mostrei, vamos colocando, vamos falando. Eu posso dar minha experiência também, outras coisas. Vocês viram no meu Instagram que eu botei da minha experiência de parto e de gestação? Coloquei lá, abri meu coração, falei a verdade, nada mais do que a verdade. E assim como para muitas pessoas, eu tive um período bem difícil na minha gestação e no meu pós-parto, ligado à minha parte emocional e psicológica. Por isso que eu digo, você que está me ouvindo, fortaleça a sua parte psicológica, procure um tipo de terapia. Ah, eu faço terapia há anos e não gostei, já tentei várias vezes. Tenta uma linha terapêutica que tem a ver com você. A Suzane, que é a psicóloga do nosso grupo, ela faz a terapia sistêmica, né? Então, que você vai vasculhando a sua vida, vasculhando a sua, o seu passado, o passado da sua família, e vai descobrindo coisas que são incríveis. Eu realmente devia ter começado a fazer antes. Comecei a fazer agora, que a Marcela já tem 10 anos, mas estou indo atrás. Estou tentando reverter o prejuízo. Tem vários livros muito legais, você pode ir lá no meu Instagram também. Todos os livros que estão lá no meu Instagram foi porque eu li e que eu gostei e botei lá, tá? Então, aqui, ó, só um pouquinho, vamos voltar. Meu Deus, como tem coisa. Deixa eu me situar aqui, porque sabe a tecnologia, né, Guinha? Comigo, eu fico meio perdida. Vamos aqui. Doutora, atendo como terapeuta muitas mulheres que passaram por aborto e têm muitos medos. Quais dicas para essas mulheres? Então, o aborto, ele é o filho que só não nasceu no tempo correto de continuar com a gente. Então, se você é uma mulher que teve uma perda, que agora está esperando o bebê arco-íris, ou está planejando, bebê arco-íris é o bebê que vem depois de uma perda, né? Porque a perda é uma tempestade, a perda é um buraco, né? Então, são os bebês que vêm depois da tempestade para alegrar o nosso coração. Então, procure, tente antes discutir e curar essa ferida. Coloque esse bebê, inclua ele na sua vida. Você teve uma gestação, só que ela não foi até o final. Então, você tem um filho e agora está esperando outro. Para que esse processo da gestação seja mais ameno. E lembre-se, uma gestação é totalmente diferente da outra, tanto no físico quanto no psicológico. Você pode fazer diferente. Não quer dizer que você também vai perder essa gestação. Então, tente se fortalecer nas mulheres da sua família, nas mulheres do seu grupo, né? E com a sua médica, através da visualização dos exames normais, que aí você já vai ter uma tranquilidade um pouco maior. Mais uma perguntinha aqui. Pré-eclâmpsia. Ah, nós temos um módulo de pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é a pressão alta ligada à gestação. Ela surge a partir das 20 semanas. Antes das 20 semanas, a gente não tem pré-eclâmpsia, tá? A gente tem uma pressão alta que estava mascarada. Aí a gente tem que cuidar o sal, tem que procurar, às vezes tem que fazer uso de medicação. Mas depois das 20 semanas, se eu faço o diagnóstico através dos exames laboratoriais, que é a pré-eclâmpsia, eu tenho mais risco de perdas, né? Mas hoje em dia, o que a gente tem feito? A gente faz alguns exames no início da gravidez e faz uma anamnese, uma entrevista bem feita, que já nos fecha o quadro de risco. Então, por exemplo, você tem história na família, ou você teve história de pré-eclâmpsia prévia, a gente faz ultrassom com Doppler também, no primeiro trimestre, junto com a morfológica do primeiro trimestre, e a gente faz um cálculo de risco. Se você tem um cálculo de risco que aponta que você tem risco de desenvolver a pré-eclâmpsia, a gente já começa com as medidas de prevenção, que envolve o uso de alguns suplementos e medicamentos. E com isso a gente tem diminuído bastante os itens de pré-eclâmpsia. Outra pergunta sobre o colo curto. Quem tem colo curto usa pessário ou Trogestan em repouso? Depende, a gente às vezes tem que fazer a cerclagem. Isso aqui não posso dar uma opinião diretamente para o seu caso, porque seria uma consulta e eu não posso me intrometer assim, porque eu não sei o resto da sua história. Mas a gente tem a possibilidade do pessário, do uso de medicações ou de fazer a cerclagem, ok? Mas então eu quero também aproveitar aqui e vou compartilhar com vocês. Deixa eu minimizar aqui. Vou compartilhar
a página aqui do curso. Então, o nosso curso se chama Maternidade de A a Z, e através... o que eu pensei, né? Quando eu montei. Então, eu fiz milhares de partos já. Eu tenho minha experiência como médica, mas muito da minha experiência como mãe. Eu realmente defendo o parto humanizado. E eu gostaria de poder te ajudar nessas 3 fases. Essa aqui é a página realmente do curso, tá? Eu gostaria de te ajudar na gravidez, gostaria de te ajudar na escolha do parto, e também de te ajudar e de ajudar a tua família a ter um pós-parto mais leve, mais tranquilo e mais feliz, tá? Por isso, eu montei este curso, que engloba essas 3 fases para você ter realmente um sucesso na sua gravidez. Então, para quem que esse curso foi planejado? Foi planejado para essas mulheres, ou para os casais, ou para as famílias, como eu gosto de dizer, que estão dispostos a darem ouvidos para uma informação de qualidade, e não darem ouvidos para palpites, para essas opiniões negativas, para essas crendices, né? Para gestantes que estão no início, no meio, no final da gravidez e querem saber mais, para aquelas que querem realmente se empoderar para escolher a sua via de parto com segurança, evitando possíveis traumas, para todo mundo, todos os acompanhantes e famílias que querem saber mais, para apoiar a sua companheira, para apoiar a sua familiar, para aquelas pessoas que querem ter uma maternidade saudável, e para mães de qualquer nível, primeira, segunda ou terceira viagem, né? Então, a maternidade de A a Z é uma forma que eu tenho de mostrar através desses módulos, né, que eu estou mostrando os módulos para você, tentando englobar as principais dúvidas que eu vejo aqui no dia a dia, aqui do consultório, né? Os casos especiais, as dúvidas, os medos, né? E além de todo esse material, a gente também tem esses bônus, que são... Quem conhece o Grupo Acolher, eu não preciso nem fazer propaganda dessa mulherada maravilhosa. Então, tem aqui a Alcimara falando sobre o aleitamento, a Jaque falando sobre a fisioterapia pélvica, a Cris sobre a maternidade saudável, através da atividade física, a Kaline, todas mamães, né? Todas também têm como contribuição a sua experiência. A Kaline falando do pediatra na sala de parto, a Elisa foi mamãe acolher 2 vezes. Tivemos duas possibilidades, né, de contato, não só... ela é a minha dermato, mas não só como dermatologista, mas também ela podendo vivenciar a maternidade. E ela dá dicas sobre a pele, que é uma das coisas que mais me perguntam. Posso esse creme? Posso esse outro creme? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Na gestação e no puerpério, né? E, além disso, a gente tem esses 2 e-books. Você que é 2 bônus impressos. Você que é minha gestante sabe o quanto eu amo essas afirmações positivas, e que eu acho que realmente isso pode contribuir. Então, a gente tem esse cardzinho, que são algumas frases positivas que você pode falar todo dia, 1, 2 ou 3, né? Ou fazer como um mantra, para você acostumar o seu subconsciente de que você sim pode fazer o que você quiser, você pode fazer a escolha que você quiser, porque você é a dona do seu corpo, porque você é a dona do seu parto, né? Ou escolher só uma, ou escolher várias. Então, esse card, quem é minha paciente sabe que eu entrego impresso. E também, quem é minha paciente recebe o livreto do Acolher, que agora está de roupagem nova. Agora nós estamos com essa tiragem nova dos livretos. O livreto do Acolher tem a contribuição de todas as meninas aqui, com orientações, ó, todas as meninas do Acolher. Eu, Alcimara, Érica, Fábio, Jaque, Su, Rayara, Janice. E aí a gente dividiu em vários itens, né? Acompanhamento do parto com dicas bem resumidinhas para te ajudar. Por que que a gente faz acompanhamento psicológico, a imunização para gestante, para o bebê. Então, tudo resumidinho, quadro resumido, orientações para alimentação saudável, vantagens da fisiopélvica falando, como é que a fisiopélvica é, para que serve, o que pode te ajudar, dicas para amenizar as cólicas do bebê, aqui as dicas da Janice. Quem fez o nosso workshop pôde constatar, né? A Janice falou também sobre isso, workshop. Sinais e sintomas durante a gravidez, o que é um trabalho de parto verdadeiro, o que é falso, o que é um parto humanizado,
enfim, um livrinho, A Amamentação e o Puerpério. Um livrinho que a gente tentou, de uma forma bem dinâmica, mostrar para você todas essas nuances, né, do parto. Quando você entra aqui, da gestação, parto e puerpério, quando você entra ali na página da Hotmart, você já vai ter acesso a toda essa estrutura, toda bem montadinha. Ela está demorando um pouquinho para rodar. Aqui é a página lá do Hotmart. Quando você entrar lá, você vai ver, ó, o que eu tenho lá? Tenho os cards e esse módulo, módulo 1. Vamos entrar, como é que o módulo 1 funciona. Então, a gente entra no módulo aqui. Tudo que você precisa saber para fazer o teste de gravidez de forma correta. Depois, módulo 2, ó, acompanhando a minha gravidez. E assim você tem todos os módulos, você pode pular, né, pode pular os tópicos, não precisa assistir os tópicos de forma seguida, sequencial, né? Então, o que eu acho que a gente, né, que eu podia fazer ainda mais para poder te entregar um conteúdo de qualidade. Você vai ver que a gente já está 1 hora conversando. E por mais que eu fale rápido, eu não consegui te passar nem a metade das coisas que eu gostaria de te passar. Então, o curso vem como um modo de eu conseguir complementar tudo que eu gostaria de te falar e eu não consigo, né? Então, se você achar que faz sentido, se você acha que você precisa de mais conhecimento, que você pode ter mais conhecimento, e confia em mim, e confia que realmente o que eu estou te entregando é um conhecimento com segurança, eu sei do que eu estou falando, eu pesquiso para falar isso, eu estou sempre me informando, eu corro sempre atrás das últimas novidades para te trazer. Se você acha que eu posso contribuir para a tua gestação, ou que eu posso contribuir para a gestação de alguma amiga de você, que você acha que isso pode ser um bom presente, pense o quanto você acha que valeria esse investimento. Então, quando eu montei esse curso, né, eu pensei no valor de investimento, pensei assim, cara, se eu passasse 2 consultas particulares falando sobre tudo isso, eu não conseguiria passar todos os números de tempo que eu tenho de gravação de aula. Mas se fosse 2 consultas particulares, 2 consultas particulares, quase R$1.000, né? Mas é muito. Isso é muito, é um valor alto ainda. Eu quero um valor que seja acessível para as pessoas. Eu quero um valor que você pode acessar durante esse ano, que eu vou te disponibilizar o curso, você pode acessar várias vezes e eu possa realmente contribuir para você e que você consiga usufruir por um valor que não vá desequilibrar teu orçamento. Então, nessas primeiras 24 horas, tá? Nós vamos lançar o curso com um valor bem menor do que o valor que ele vai ficar de venda. Então, nessas primeiras 24 horas, o curso vai estar com um valor de R$397, tá? O valor dele é R$997, e nessas primeiras 24 horas ele vai estar com valor de R$397. O que são R$397? R$397, se você for pensar, é como se você economizasse R$33 por mês. R$33 por mês para ter acesso a todo esse conteúdo. E as 5 primeiras que se inscreverem, que tiverem lá registrado como compradoras que adquiriram o curso mesmo, finalizaram a compra, a gente vai ter uma mentoria em grupo dessas 5 casais, 5 mulheres, ou 5 mulheres e suas famílias, né? Nós vamos ter uma mentoria que vai ser na última semana de abril, para a gente discutir as dúvidas, para vocês que já tenham, provavelmente vão ter assistido já um número X, né, de palestras, e vão conseguir falar sua dúvida para mim, trazer um caso, a gente conversar, eu te auxiliar de alguma forma mais direta, né? Depois dessas 24 horas, o curso vai passar para R$497, que também não é um custo alto, vai ser semelhante a você economizar 12 meses, né, R$41 por mês. O que dá R$40? Não dá nada. Então, se você, o que tu compra, né, hoje no supermercado? Pelo amor de Deus, com R$40 não compra nada. Tá? Se você fizer essas primeiras 24 horas, então até amanhã de noite, até amanhã meia-noite, você vai conseguir com esse valor bem abaixo. Só pelo link que vai estar disponibilizado a partir do chat, tá? Tem ali um link para você entrar no Maternidade A a Z comprando com essa oferta de R$397. Se você for entrar lá pelo link normal,
que está lá no meu Linktree, vai ser o valor cheio. Mas se você entrar aqui pelo link que eu estou disponibilizando, vai ser o valor já com essa oferta, ok? Eu gostaria de aproveitar, então, esses minutos finais, na verdade, eu já passei, né, do meu tempo, mas eu gostaria de aproveitar e mostrar mais um pouquinho ali da página, vou agora compartilhar com vocês da página aqui da compra, onde vocês poderão ver todos esses itens, ó. Então, tudo que a gente tem disponível. Então, vai estar incluso o curso completo com essas aulas, nessas 3 fases da maternidade, aulas que você vai te ajudar a descobrir mais um pouco sobre esse universo da gravidez. Então, não só da gravidez, como do parto, como do pós-parto, e mais o contato com as meninas, dando essas dicas incríveis. Então, se você fizer com desconto à vista, R$ 397. Se você quiser parcelar, tem um acréscimo do próprio aplicativo, tá? Não gostou, achou que não valeu a pena, nós devolvemos o seu valor em 7 dias. Então, entra lá, dá uma olhada, vê quem mais, o que você acha importante e vem comigo, vamos participar dessa mentoria, que a mentoria também, dessas 5 primeiras que se inscreverem, é muito legal, né? Então, esse desconto para comprar essas primeiras 24 horas é um desconto nada mais, nada menos que 60%, ok? Mas eu quero aproveitar mais, quem sabe uns 15 minutinhos, da gente conversando um pouquinho mais. Então, eu quero que vocês ponham, por favor, quem puder, coloque suas dúvidas. Esse link, então, tá com esse desconto incrível de 60%. Mas eu quero saber um pouco mais de vocês. Me contem a sua história, contem o que trouxe vocês aqui a ficar comigo, o que vocês gostariam de saber a mais, né? Que eu posso te ajudar. Eu sei que tem várias pessoas botando, eu quero uma consulta. Calma, pessoal, calma. A consulta a gente está tentando. Mas sabe que a minha agenda com esses partos que têm acontecido não são tão fáceis assim, né? A agenda vai ficando bem restrita. Então, quem tem faz um acompanhamento aqui no consultório, ainda tem um contato com o grupo Acolher, né? Tem uma consulta com cada uma das meninas do grupo. Mas vocês que não são minhas pacientes diretas podem ter acesso a conteúdos incríveis também lá no nosso Instagram, no meu Instagram pessoal ou no Instagram aqui do Grupo Acolher, que é @acolhergrupo. Então, estamos chegando ao final do nosso contato de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas, espero que vocês se sintam bem à vontade para me mandar sugestões, e eu estou sempre disposta a procurar um melhor caminho, uma melhor forma de poder ajudá-las a terem uma gestação mais leve, uma gestação mais feliz, uma experiência positiva de gravidez e também de parto, né? Então, olha, muitas coisas assim que vamos aproveitar mais uns 5 minutinhos, quem sabe, né? Que eu vejo de mito e verdade, né? Eu tento puxar muita coisa, mas tem uma coisa que a última semana, meu Deus, como eu recebi mensagem no WhatsApp, que é do líquido, da perda de líquido vaginal. Quando é que eu vou saber que aquela perda é realmente bolsa ou não? Vocês já pensaram nisso? Quando a gente perde aquela secreção vaginal, né, mais gosmentinha, que todo mundo chama de tampão, como é que é essa diferença de mulher para mulher? Isso tem uma diferença importante. Tem mulheres que perdem líquido mesmo, e tem mulheres que perdem uma secreção mais espessa, que às vezes é misturado com sangue, às vezes não. Então, se você perdeu o seu tampão, o que a gente faz? Me escreve aí no chat, neguinha. O que você acha que a gente tem que fazer? Perdeu o tampão, está perdendo o líquido, o que eu faço? Não? E isso é uma dúvida bem importante, né? Por quê? Porque nos filmes, quando a mulher perde o líquido, sai correndo, pega o carro, vai correndo e vai para o hospital e deu, né?
e o neném nasce em 2 segundos, começa a gritar que nem uma louca e nasce em 2 minutos. É assim que acontece? Não é. Ó, chegou aqui uma mensagem, vamos ver aqui. Faz nada. Exatamente. Se você perdeu uma secreção mais espessa, gosmenta, com sangue ou não, ou às vezes com marrom escurinho, que possa ser o tampão, primeiro, qual uma ideia gestacional? Estou no terceiro trimestre, a partir de 35 semanas é bem comum. E não quer dizer que você vai ter o parto nas próximas horas. Tem gente que demora até 14 dias para ter o parto. Então, a perda de tampão é um sinal que o meu colo do útero está modificando. Se eu estou numa idade gestacional muito precoce, como uma das nossas ouvintes aqui, né, nossos participantes falou, isso aí, Priscila, depende do período da gestação. Se eu estou muito no início da minha gestação e eu estou ali, ela me falou que tinha um colo curto, pode ser um sinal que eu tenho que fazer alguma medida para fechar o colo do útero para o meu neném não nascer prematuro. Hoje em dia, graças a Deus, por causa da tecnologia, a gente tem muita gente que tem bebês prematuros e que os bebês sobrevivem, graças a Deus, por causa das nossas UTIs maravilhosas, né? Mas às vezes a UTI está lotada, às vezes eu não tenho, eu moro numa cidade que está longe da UTI, o que que eu faço? Então, se eu tenho um colo aberto, idade muito precoce da gestação, eu tenho que fazer ou uma cerclagem, ou usar o Trogestan, que é a progesterona vaginal, ou usar o pessário, ou às vezes uma combinação dessas coisas, né? Se já está numa gestação com mais de 35 semanas, como diz, né, outra participante aqui, eu sento e espero. Porque pode ser que eu desencadene nas próximas 24 horas, pode ser que eu demore 14 dias, ou pode ser que eu nem nasça. Chegou aqui um comentário. Medo do bebê não estar na posição correta para a hora do parto. Na primeira, ela sempre esteve de cabeça para baixo, agora estava deitada. Não acredito, Jéssica. Um nenê que está de cabeça para baixo e que agora virou e resolveu ficar de bunda. É o nenê que está indo contra a correnteza. Vou falar por quê. Porque os bebês, por instinto, eles já sabem que a via de parto deles melhor é cefálica, é de cabeça para baixo. O que um bebê que estava de cabeça para baixo e sentou quer nos dizer? É essa pergunta que a gente tem que fazer. Por que será que ele mudou? Será que o colo estava curto? O cordão estava curto? Será que o osso não está legal? Ou será que ele ainda está numa gestação muito precoce? Ainda dá tempo de dar muitas cambalhotas. Que idade gestacional tu tá, Jéssica? Me fala aí. Porque se eu estou numa idade gestacional precoce, então, antes das 34 semanas, às vezes eles dão umas cambalhotas, que eles só vão achar o lugar mesmo, vai ser a partir das 34 semanas, né? A partir das 34 semanas, dificilmente eles viram. Eu tive bebês que estavam cefálicos, de cabeça para baixo, e viraram um só nos meus 23 anos, só um que estava de cabeça para baixo e virou para sentado. O resto, ao contrário. Meu Deus, teu também aconteceu isso? Mas às vezes é porque eu tá lá na 28ª, né, no 7º mês, 23 semanas. 23 semanas dá muita cambalhota. E pode esperar. Lá pelas 34, a gente espera que mais ou menos eles vão achar o seu local. Se chegou de 36 para 37, o bebê está sentado, a gente ainda tem a possibilidade de fazer versão cefálica externa, que são movimentos que a gente faz na barriga para tentar fazer que o bebê se vire e eu consiga fazer o parto vaginal para quem prefere. Amém, amém mesmo. Se você tem um bebê que está sentadinho, você até pode optar pelo parto vaginal, mas ele tem um maior risco. Tem pessoas, tem equipes que fazem parto vaginal de bebê pélvico. Se eu não me engano, em Passo Fundo tem uma, aqui em Chapecó tem algumas obstetras que fazem. Eu, Patrícia, já fiz muito, mas não faço mais. Eu já fiz porque eu estava no plantão. Quando chega no plantão, a gente tem que estar habilitado, né? E eu tenho a certeza de que eu tive treinamento para isso, né? Mas eu optei por não fazer mais porque é um estresse. E às vezes o bebê tá sentado, pode dar algum problema e a gente não consiga fazer ele nascer de forma correta. Então, eu não faço. A Federação de Ginecologia e Obstetrícia, ela nos orienta a não fazer, tá? Então, é bem interessante a gente procurar a versão cefálica, é uma opção, mas tem equipes que fazem. Se você prefere um parto vaginal de bebê pélvico, procure uma equipe que faça, né? Então, maternidade de A a Z está com 60% de desconto hoje.
E na maternidade eu falo também sobre tem videozinho mostrando a versão, tem várias coisas mostrando. Tá com medo de pré-eclâmpsia? Então, vamos falar. Você está com 23 semanas, né? Então, vamos falar um pouquinho da pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, se você você teve um exame de risco, alguém daqui que está me ouvindo teve, vamos aproveitar, vou dar mais 5 minutinhos, só mais 5 minutinhos. Alguém de vocês fez algum exame que mostrou risco de apresentar pré-eclâmpsia? Sim? Então, já tem uma sim, outra não. Placenta posterior baixa com 14 semanas, geralmente sobe depois das 20. Ah, vou falar nisso também. Então, vamos lá. Mais uma sim. Se você teve um exame ou um cálculo mostrando risco de pré-eclâmpsia, procure o seu obstetra, que ele vai te dar orientações específicas sobre os suplementos, os medicamentos que a gente tem que fazer para diminuir o risco da pressão alta na gravidez. Lembrando que a pré-eclâmpsia não tem a ver com ingestão de sódio, não tem a ver com sal, tá? A pré-eclâmpsia é a pressão aumentada porque a placenta a placenta sofreu alterações na hora que ela foi se grudar no útero. É mais ou menos para tentar te explicar. E a partir daí, a gente desencadeou todo esse processo de aumento de risco, tá? Então, faça isso. E mantenha atenção. No momento que você passou das 20 semanas e começa a ter picos de pressão que não voltam para o normal depois do repouso, de mais do que 140/90, né, o popular 14/9, aí você tem que procurar atendimento. Então, resumindo, a partir das 20 semanas, picos mais do que 14/90 precisam ser avaliados, tá? Placenta baixa, então. Placenta baixa, possivelmente, até as 28 semanas, ela vai subir, tá? Placenta baixa, até 28 semanas, a tendência é ela subir. Se ela mantiver baixa, dependendo da onde ela está, por exemplo, se ela está ocluindo todo o buraquinho por onde sai o bebê, e ela não sobe até o terceiro trimestre, aí a gente chama de placenta prévia oclusiva total. É uma das indicações verdadeiras de cesariana. Ok? Então, meninas, vocês que estão me ouvindo e que gostaram dessa minha oferta, ficaram felizes por essa oportunidade de compreender um pouco mais e saber um pouco mais, de se empoderar para fazer as suas próprias escolhas, entre no link que está ali no chat para adquirir o curso com 60% de desconto hoje, e somente hoje, nessas próximas 24 horas. Então, estamos nos aproximando do último minuto e da última lágrima de bateria do meu computador, porque eu esqueci de ligar na tomada. E vou me despedindo de vocês. Ó, últimas 2 mensagens, vamos lá. Ó, Priscila. Meninas, aproveitem mesmo, porque as 5 primeiras vão ter o seu contato direto, né, comigo, nessa consultoria em grupo, nessa possibilidade da gente ter esse processo. Como posso tornar a amamentação mais tranquila? Lá no curso nós temos 2 palestras sobre amamentação, tá? Então, vou me despedindo aqui, porque realmente agora chegou o meu deadline. Muito obrigado por vocês estarem comigo aqui em mais essa noite. Espero que eu possa ter tocado o coração de vocês com um pouco do meu amor por essa profissão que realmente eu adoro demais. Clica ali no link e vem comigo para essa jornada, que é essa jornada linda, que é a amamentação, que é a gestação, parto e o puerpério, tá ok? Boa noite para todo mundo, nos vemos nos canais, nos vemos lá no curso.